Eu sempre achei que já tinha visto de tudo nessas rodovias. 26 anos dirigindo sozinho, fazendo rota noturna, cruzando o país de canto a canto, nada mais me surpreendia. Ou pelo menos era isso que eu acreditava naquela noite. A carga era leve, o clima estava estável, e eu só precisava atravessar mais 4 horas de estrada antes de pegar um trecho urbano. A rodovia estava vazia, com aquele tipo de silêncio que parece se estender pelo ar como uma poeira invisível. Nem rádio, nem músicas, só o ronco constante do motor e o brilho fraco da luz espremida entre nuvens. Depois de algum tempo, comecei a notar que a estrada estava mais escura do que deveria. Não era falta de iluminação, era como se o próprio asfalto estivesse sugando a luz dos faróis. As margens também pareciam diferentes. As árvores estavam mais próximas, quase inclinadas sobre a pista, criando a sensação de um corredor fechado. Era um trecho que eu não lembrava de ter passado antes, e mesmo assim o GPS insistia que eu estava na rota certa. Continuei dirigindo, tentando afastar o incômodo, mas foi então que vi a placa. Ela surgiu do nada no acostamento, torta, enferrujada, com letras que mal dava para ler. Parei o caminhão alguns metros à frente, engoli seco e voltei o olhar para ela. A pintura estava quase toda descascada, mas consegui decifrar. Estrada Municipal 43B, desvio temporário. Eu nunca tinha ouvido falar daquela estrada. E o mais estranho, não existia nenhuma obra em andamento naquele trecho, não naquela época do ano. Mesmo assim, o GPS recalculou sozinho e apontou para o desvio, como se aquilo fosse normal. Uma parte de mim dizia para ignorar e seguir reto, mas outra parte, aquela parte teimosa que todo caminhoneiro velho tem, queria ver onde aquilo ia dar. Virei o volante com cuidado e entrei no desvio. A mudança foi imediata. O asfalto ficou mais áspero, como se fosse antigo demais. O cheiro no ar também mudou, ficando mais úmido, mais denso, carregado de algo que eu não conseguia identificar. Tudo ficou silencioso além do motor, e nem um único inseto cruzava o caminho. Isso sempre foi um mau sinal. À medida que avançava, percebi algo pior. Meus faróis pareciam enfraquecer. Eles continuavam acesos, mas era como se a luz não alcançasse mais do que poucos metros à frente. Parecia que a estrada engolia a claridade, apagava as bordas do mundo. E quanto mais eu dirigia, mais a sensação de confinamento aumentava. Tentei abrir um pouco a janela para respirar ar fresco, mas um vento gelado invadiu a cabine, trazendo com ele uma sensação de presença, como se alguém tivesse acabado de sentar no banco ao meu lado. Meu corpo todo se arrepiou. Assustado, bati a janela novamente e olhei para o banco do passageiro. Estava vazio, mas eu ainda sentia que não estava sozinho. Quando voltei os olhos para frente, percebi o detalhe que congelou meu sangue. Lá adiante, havia um par de faróis apagados. Um carro parado no meio da escuridão, sem emitir luz alguma. Eu diminui a velocidade, tentando entender o que estava vendo. Mas antes que eu pudesse reagir, os faróis daquele carro piscaram por um único segundo, iluminando uma forma dentro dele. Uma silhueta rígida, imóvel, observando. E então a luz morreu, como se nunca tivesse existido. Meus dedos apertaram o volante com força, o coração batendo acelerado, enquanto a estrada parecia ficar cada vez mais estreita. Eu sabia que tinha entrado em um lugar onde não deveria estar. Eu só não sabia se ainda dava tempo de sair. Quando me aproximei do carro parado, senti meu estômago se revirar. Aquele veículo não parecia apenas desligado. Ele parecia abandonado há tanto tempo que o tempo nem existia mais ali. A pintura estava opaca, coberta por uma camada espessa de poeira e algo que lembrava fuligem. Os vidros estavam tão escuros que era impossível ver o interior. Ainda assim, eu sabia que tinha alguém dentro. Reduzi quase até parar, mantendo distância. A estrada era estreita demais para manobrar e não havia acostamento. As árvores encostavam no asfalto, formando barreiras vivas que me impediam de ir para qualquer lado que não fosse para frente. Foi aí que os faróis do carro piscaram de novo. Um brilho rápido, como se alguém tivesse ligado e desligado a luz numa fração de segundo. Dessa vez, a imagem que vi foi mais clara. Havia uma figura no volante. Os olhos dela refletiram a luz como se fossem de vidro, ou de algo morto. Meu peito travou, e só então percebi outro detalhe terrível. O carro não estava parado.
Ele começou a se mover, bem devagar, como se alguém estivesse empurrando ou guiando com uma força mínima, deslizando no escuro, se afastando lentamente para abrir caminho para mim. Mas não havia motor ligado, não havia ruído, vibração ou sinal de vida. Era como assistir um corpo sendo arrastado sem esforço. Meu instinto gritava para eu dar meia volta, mas o retrovisor mostrava só mais escuridão atrás de mim. Nada além da estrada sendo engolida pela noite. Não existia espaço para manobrar. Não existia. Até que existiu. Quando virei o volante completamente, esperando raspar nas árvores, senti uma abertura súbita atrás do caminhão. Como se a estrada tivesse mudado, se expandido por vontade própria. Aproveitei o impulso do motor e fiz a volta completa, sem raciocinar. Assim que terminei a manobra, olhei pelo para-brisa. O carro estava no mesmo lugar de antes, mas agora os faróis estavam acesos, e eles estavam apontados diretamente para mim. Só que a luz não era luz normal. Era uma claridade opaca, quase acinzentada, que não iluminava nada além de si mesma. Mesmo com o feixe direcionado à cabine, nada do interior do meu caminhão se destacava. Era como olhar para um clarão que se recusava a revelar o que tocava. De repente, a luz começou a pulsar. Lentamente no início, depois mais rápido, como se o carro estivesse respirando. Cada pulsação fazia meu peito apertar, como se algo invisível estivesse tentando sincronizar minha respiração com a dele. Foi então que eu ouvi, vindo de dentro da cabine, uma respiração que não era minha, baixa, irregular, arranhada, vinda do banco do passageiro. Eu virei o rosto devagar, sentindo a pele arder de medo. O banco ainda estava vazio, mas tinha uma marca no tecido, como se um peso invisível tivesse acabado de se levantar dali. A respiração continuava, agora mais próxima, quase atrás da minha nuca. Um ar gelado deslizou pelo meu pescoço e eu perdi o fôlego. Engatei a primeira marcha sem olhar para trás, acelerei, como se minha vida dependesse disso. Porque eu sabia, sem sombra de dúvida, que aquela coisa, fosse lá o que fosse, não queria que eu tivesse virado o caminhão. E agora ela estava vindo atrás de mim. Eu acelerei até onde o caminhão aguentava, mas a sensação de que algo vinha atrás de mim só aumentava. A estrada parecia não ter fim. A mesma faixa contínua, a mesma vegetação sufocante, o mesmo breu devorando tudo que os faróis tocavam. Era como se eu estivesse preso num looping, correndo sem sair do lugar. Aquele clarão acinzentado do carro continuava no retrovisor. Ele não diminuía, não se distanciava, apenas me acompanhava, mantendo a mesma velocidade que eu, como se imitasse meus movimentos. Era impossível que um carro abandonado, sem motor, estivesse fazendo aquilo, mas era exatamente o que acontecia. De tempos em tempos, eu sentia algo dentro da cabine, uma mudança quase imperceptível no ar, como se alguém respirasse perto demais. A temperatura variava de um segundo para o outro, às vezes quente como um bafo preso, às vezes frio demais, gelando minha coluna. Foi então que percebi a pior parte. Meu retrovisor interno não mostrava mais o interior da cabine. Não mostrava o banco de trás. Não mostrava nada que estivesse comigo. Ele mostrava outra coisa. Mostrava o banco do passageiro, com alguém sentado ali. A silhueta era de um homem. Ombros largos, postura rígida, mãos apoiadas nos joelhos. Mas ele não tinha rosto. Apenas um vazio cinzento, liso, como se alguém tivesse apagado todos os traços da cabeça dele. O contorno da figura tremulava levemente, como se fosse feita de fumaça. Eu pisquei forte, tentando acreditar que era cansaço, mas a figura continuava ali, imóvel, fixada em mim. E então a cabeça dele se virou devagar, não na minha direção real, mas olhando para mim através do reflexo, como se o retrovisor fosse o único lugar onde aquela entidade pudesse me encarar. Meu corpo inteiro travou. A garganta secou. A respiração falhou por alguns segundos. A figura abriu a boca. Uma abertura profunda, completamente negra, que contrastava com o vazio claro do rosto. E apesar de não emitir nenhum som, eu senti as palavras dentro da minha cabeça. Você não devia ter virado. Soltei o retrovisor com um tranco e olhei para a estrada, o coração batendo como se fosse explodir.
A cada quilômetro, a pressão ao meu redor ficava mais pesada, como se o ar estivesse apodrecendo. Foi aí que vi algo adiante. Um túnel. Ele não estava no mapa, não estava na estrada original, e eu nunca tinha passado por nada semelhante naquela região. A entrada era uma espécie de portal de concreto antigo, rachado, coberto por raízes. A luz dos meus faróis mal conseguia atravessar a escuridão dentro. Parecia um buraco que engolia qualquer claridade. E o retrovisor mostrou de novo. A figura agora estava mais perto, muito mais perto. O rosto apagado quase tocava o vidro do espelho. Eu tive a sensação de que, se eu não escolhesse alguma coisa naquele instante, ela entraria na cabine de verdade. O túnel era a única rota que existia. A estrada atrás já não parecia mais estrada. Estava se transformando em algo orgânico, denso, quase vivo. Eu não tinha escolha. Respirei fundo, firmei as mãos no volante e entrei no túnel, mesmo sabendo que aquilo era como dirigir voluntariamente para dentro da boca de alguma coisa enorme. O retrovisor tremeu, e a figura desapareceu. Mas eu sabia que ela não tinha ido embora. Apenas tinha mudado de lugar. Assim que entrei no túnel, a escuridão engoliu tudo. Não era apenas falta de luz, era uma ausência total de cor, de profundidade, de qualquer noção de distância. Meus faróis batiam naquela parede negra e pareciam morrer ali, como se fossem velas tentando iluminar o fundo do mar. O som do motor, que sempre foi familiar e constante, começou a falhar. A vibração do volante ficou estranha, como se eu estivesse dirigindo sob um piso que não era sólido. O túnel não parecia de concreto. Parecia de outra coisa. Algo mais orgânico, mais antigo, mais errado. Eu tentava manter meus olhos na estrada, se é que aquilo ainda era estrada, mas a sensação de presença no caminhão era esmagadora. Era como se várias pessoas estivessem ali dentro comigo, respirando devagar demais, ocupando cada canto da cabine sem produzir um único som real. Apenas pressão. Apenas espera. De repente, uma luz surgiu ao fundo. Uma luz fraca, quase cinza, igual àquela dos faróis do carro fantasma. Por um segundo, senti um alívio idiota, como se finalmente estivesse chegando ao fim do túnel. Mas quanto mais eu avançava, mais percebia que a luz não vinha de fora. Vinha das paredes. Elas começavam a brilhar, revelando superfícies lisas, deformadas, cobertas por marcas profundas. Cicatrizes, risos, arranhões que pareciam ter sido feitos por mãos desesperadas. Tudo ondulava, como se estivesse respirando. E então ouvia as vozes. Não eram palavras completas. Eram fragmentos, sussurros arrastados, como memórias de alguém que já não conseguia falar. Eram tantas vozes que parecia uma multidão presa ali dentro, implorando para ser ouvida. Eu apertei o volante, tentando ignorar o pânico que subia pelo meu estômago, mas as vozes começaram a se organizar. Tomaram forma. E o que elas diziam me fez gelar até os ossos. Ele te viu. Ele marcou seu caminho. Você não devia ter entrado. Minha respiração ficou curta. O ar parecia pesado demais. Quente e úmido, como se estivesse vindo de dentro de um animal imenso. Foi então que percebi um detalhe terrível na luz das paredes. Havia rostos ali. Rostos semi-apagados, empurrando-se contra a superfície mole do túnel, como se tentassem sair. Olhos sem foco, bocas abertas em silêncio eterno. Eles se moviam devagar, acompanhando o caminhão, como se quisesse me acompanhar para fora dali. Tentei desviar o olhar, mas o retrovisor interno brilhou sozinho, como se tivesse ligado sem minha permissão. E lá estava ele outra vez, o homem sem rosto. Mas agora ele não estava sentado. Ele estava atrás do meu banco, a cabeça encostada na caixa de ferramentas, o corpo ereto, completamente imóvel. A boca, aquela abertura negra e profunda, estava maior, esticada num formato que parecia completamente impossível. E então ele falou, dessa vez, sem entrar na minha mente. Ele falou dentro da cabine. A voz era grave e vazia, soando como o vento passando por um corredor oco. Você entrou no caminho dele. A estrada dentro do túnel tremeu. O caminhão balançou. E as paredes começaram a se fechar atrás de mim, como se algo enorme estivesse se aproximando pela retaguarda, avançando num ritmo lento e inevitável.
O homem sem rosto levantou a mão, apontando para frente. Não para me ajudar, mas para me avisar. Eu olhei, e lá estava a saída. Ou pelo menos algo que parecia com uma abertura distante, circular, quase branca. Mas as vozes intensificaram ao mesmo tempo. Não saia. Ele espera lá fora. Você pertence aqui. As paredes começaram a se mover mais rápido, como se tentasse me engolir antes que eu chegasse ao final. Eu acelerei tudo que o caminhão tinha. O motor gritava. As luzes tremulavam. Minha visão embaçou de tanto medo. E no instante em que o túnel parecia prestes a fechar completamente contra o meu veículo, eu atravessei a saída. A luz me cegou por segundos, e o silêncio tomou conta de tudo. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que aquela estrada ainda não tinha acabado, e que o homem sem rosto não tinha ficado no túnel. Ele tinha vindo comigo. Quando a luz finalmente diminuiu, percebi que não estava mais no túnel. Meu caminhão estava parado no meio de uma estrada completamente diferente, larga, plana, iluminada por uma lua enorme, presa atrás de nuvens que se moviam devagar demais. O ar estava imóvel, pesado, como se o tempo ali tivesse outra densidade. Por alguns segundos, achei que tinha escapado, que tudo tinha sido uma alucinação, um sonho ruim atravessado por fumaça diesel e noites mal dormidas. Essa esperança durou pouco. Muito pouco. O retrovisor tremeu sozinho, como se alguém tivesse batido nele de leve. Minha espinha gelou instantaneamente. Eu sabia o que ia encontrar antes mesmo de olhar, mas meus olhos foram atraídos, puxados por algo maior do que a minha vontade. E lá estava ele, o homem sem rosto, sentado no banco do passageiro, perfeitamente quieto, como se tivesse estado ali desde sempre. Mas agora havia um detalhe novo, e pior. A pele dele não. Era mais cinzenta e lisa. Ela estava achando, como barro seco, revelando algo escuro e pulsante por baixo, como se seu corpo estivesse se reconstruindo em silêncio. Ele virou a cabeça para mim. A boca negra se abriu, lenta, como um rasgo se formando no centro de um abismo. Antes que eu pudesse reagir, o farol dianteiro iluminou algo adiante. Uma figura no meio da estrada, alta demais para ser humana, magra como um galho, mas com a postura de alguém que nunca precisou se curvar para nada. A pele parecia ser feita da mesma escuridão que preenchia os túneis, um preto que não absorvia luz, só a apagava. Quando a criatura deu um passo, percebi o que ela realmente era. Não era um espírito humano. Não era um demônio no sentido religioso. Era a própria estrada. A coisa que se forma quando pessoas morrem ali, quando memórias se perdem naquele asfalto, quando rotas são fechadas, quando vidas deixam rastros que nunca desaparecem. Era uma entidade feita de acidentes, de desaparecimentos, de medo acumulado por décadas. O dono da estrada. E ele estava vindo até mim. O homem sem rosto, ao meu lado, finalmente falou. A estrada te escolheu. Eu recuei para o canto da cabine, o coração quase rasgando a caixa torácica. Minhas mãos tremiam tanto que parecia impossível engatar qualquer marcha. Mas o instinto me fez agir antes que o desespero completasse seu trabalho. Pisei fundo. O caminhão avançou com violência. A criatura apenas abriu os braços, como se estivesse recebendo um velho amigo. A cada metro que eu percorria, a estrada sob as rodas mudava de textura. Às vezes lisa, às vezes quebrada, às vezes viva. O homem sem rosto se inclinou para frente, como se estivesse esperando a colisão. Mas ela nunca aconteceu. Quando alcancei a figura, ela se dissolveu em sombra pura, espalhando-se como fumaça e envolvendo o caminhão inteiro. A cabine ficou escura e fria, e a respiração da entidade ecoou no fundo da minha mente, calma, ritmada, antiga. Você vai voltar. A frase não veio como ameaça. Veio como certeza. De repente, a sombra se dispersou, e o caminhão saiu da escuridão como se tivesse atravessado uma cortina. Diante de mim, surgiu uma estrada comum, iluminada. Placas reconhecíveis. Sons familiares. Eu tinha voltado. Finalmente saído. Reduzi a velocidade até parar no acostamento, tentando controlar meu corpo, que tremia como se eu tivesse passado horas dentro de um freezer. Olhei para o banco do passageiro. Vazio. Olhei para o retrovisor. Nada além da estrada normal.
Respirei fundo, tentando acreditar que era real. Tentei convencer meu cérebro de que eu estava seguro, de que a maldição tinha ficado para trás. Mas então notei o detalhe. A tela do GPS. Ela marcava a mesma rota de antes. E piscava. Destino final. Estrada Municipal 43 Baio. A estrada que não existe. A estrada dos faróis mortos. Enquanto eu encarava o painel, a seta piscou sozinha, mostrando a direção para voltar. E, pela primeira vez na vida, eu entendi que algumas rotas não escolhem o motorista apenas uma vez. Elas escolhem para sempre. A estrada estava silenciosa, o céu noturno coberto por nuvens densas que apagavam qualquer brilho da lua. Meu caminhão cortava o asfalto escuro, os faróis iluminando apenas alguns metros à frente, enquanto o rádio soltava estática entre músicas antigas. Eu dirigia há horas, e meus olhos começavam a pesar, a solidão da estrada me deixando cada vez mais consciente de cada som ao redor. Avistei uma placa iluminada piscando. Posto Serra Negra, 24 horas. Senti um alívio momentâneo. O tanque já acusava quase zero, e a ideia de esticar as pernas, usar o banheiro e comer algo parecia irresistível. Reduzi a velocidade e estacionei o caminhão próximo à bomba mais próxima. O posto tinha um aspecto estranho, mesmo estando aberto. A iluminação era fraca, alguns postes piscando, e a tinta das paredes descascada revelava o desgaste do tempo. Havia um cheiro indefinível no ar, uma mistura de óleo velho, gasolina e algo que não conseguia identificar. Entrei pela porta da loja de conveniência, empurrando-a com força, e fui recebido por um silêncio pesado. Não havia clientes, apenas o tilintar da porta ao se fechar atrás de mim. Do outro lado do balcão, um homem com uniforme surrado me olhou. Seus olhos estavam fundos, estranhamente imóveis, como se não refletissem luz alguma. Um sorriso lento se formava em seu rosto, mas não chegava aos olhos. Cumprimentei-o, tentando quebrar o silêncio. Ele respondeu com uma voz baixa, arrastada, quase sussurrada, que me fez recuar mentalmente alguns passos. Caminhei até o corredor do fundo, onde os lanches e bebidas estavam dispostos. Cada passo ecoava no chão frio e liso, e a sensação de estar sendo observado começou a apertar meu peito. As sombras nos cantos do posto pareciam se mover quando eu olhava de relance, mas desapareciam quando eu focava diretamente. Voltei ao balcão para pedir algo rápido. O funcionário que antes me cumprimentara agora estava parado, imóvel, com os braços relaxados ao lado do corpo. Atrás dele, outra funcionária surgiu, saindo de um corredor lateral. Seus movimentos eram lentos, quase mecânicos, e quando me olhou, senti uma onda de desconforto atravessar meu corpo. Algo não estava certo. O ar parecia mais denso, e cada vez que respirava, sentia como se algo me observasse por trás das prateleiras. Antes que pudesse reagir, percebi que não havia uma única expressão humana naquele posto. Havia apenas olhos vazios, sorrisos falsos e gestos que não seguiam a lógica natural. Um frio tomou meu corpo e o instinto de fugir começou a pressionar meu raciocínio. Mas eu precisava abastecer, precisava de combustível, precisava sair dali. Enquanto eu caminhava até a bomba, não conseguia tirar da cabeça aquela sensação. Eu não estava sozinho, e aquilo que ocupava aquele posto não era humano. Saí da loja com o coração acelerado, tentando ignorar o peso estranho que parecia pressionar meus ombros. A luz amarela da bomba lançava sombras longas e instáveis sobre o caminhão, e cada movimento do vento fazia o mato balançar de maneira inquietante. Enquanto eu girava a alavanca da bomba, não consegui deixar de notar algo. Os funcionários da loja estavam agora parados próximo às janelas, me observando sem piscar, como se cada gesto meu fosse cuidadosamente registrado. O vento trouxe um cheiro mais forte de combustível misturado com algo metálico, quase sangue. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas meus instintos gritavam que eu deveria sair dali imediatamente. O posto, que antes parecia apenas velho e mal iluminado, agora parecia vivo, respirando, como se estivesse testando meus limites. Quando me virei para olhar a loja, a porta se abriu sozinha, rangendo lentamente. O homem do balcão estava lá, mas algo havia mudado. Sua postura, antes apenas rígida, agora parecia distorcida, como se os ombros estivessem ligeiramente tortos e a cabeça girasse de maneira estranha. Ao lado dele,
A funcionária que surgira do corredor parecia flutuar em vez de caminhar, deslizando pelo chão sem fazer barulho. O medo começou a apertar meu peito com força. Cada fibra do meu corpo gritava para eu subir de volta no caminhão e arrancar dali. Mas algo dentro de mim precisava entender o que estava acontecendo. Observei atentamente, tentando encontrar qualquer traço humano naquelas figuras. Mas tudo que vi foram olhos negros e vazios, sorrisos que não correspondiam a nenhuma emoção e movimentos que desafiam qualquer lógica natural. Ao abastecer, senti um arrepio percorrer minha espinha. Um ruído sutil, quase imperceptível, vinha de dentro da loja, como passos arrastados sobre o chão de cerâmica. Eu não conseguia identificar a origem, mas cada vez que olhava para a porta, os dois funcionários pareciam estar mais próximos do que antes, como se o espaço entre nós tivesse diminuído sem que eu tivesse percebido. Decidi que era hora de ir ao banheiro antes de seguir viagem. O corredor estreito que levava aos fundos era ainda mais escuro, e as luzes falhavam em iluminar totalmente o chão. O ar tinha um cheiro úmido e azedo, e senti que algo se movia nas sombras. Quando empurrei a porta do banheiro, não havia ninguém. Mas o espelho refletia não apenas meu rosto cansado, mas também uma figura atrás de mim, alta, desproporcional, com membros longos e finos que pareciam distorcidos, e olhos negros que pareciam perfurar minha alma. Virei-me rapidamente. Não havia nada, mas o medo não desapareceu. Ele cresceu, tornando impossível ignorar a sensação de que cada gesto meu era observado, cada passo calculado. O posto não era mais apenas um lugar de parada. Tornará-se uma armadilha, e eu estava dentro dela. Enquanto saía do banheiro, senti um arrepio profundo. A porta da loja estava aberta, os funcionários agora dentro do corredor, sorrindo de uma forma que não era sorriso. Algo me dizia que, a partir daquele momento, eu não seria apenas um visitante. Eu havia atraído a atenção deles, e isso significava que eu estava em perigo real. Voltei ao caminhão, mas não consegui ignorar os olhares. Cada funcionário parecia me seguir com a cabeça, mesmo que eu mudasse de posição. Havia algo nas feições deles que não era humano. O contorno dos olhos, a rigidez da mandíbula, a maneira como os ombros se moviam de forma irregular, quase mecânica. O sorriso continuava lá, mas parecia distorcido, como se estivesse gritando por dentro. Enquanto eu tentava ligar o motor, sentia um frio percorrer meus braços. Não era o vento da madrugada, era algo mais intenso, mais denso, que parecia se enroscar em mim. Olhei pelo retrovisor e vi a funcionária se movendo pelo pátio, lenta, mas com passos precisos, como se calculasse cada passo para me cercar. O homem do balcão agora estava parado próximo à porta da loja, mas parecia que ele havia se multiplicado. Por um instante, tive a impressão de que havia vários pares de olhos me observando. A tensão apertava meu peito e cada músculo do meu corpo se preparava para reagir. Mas antes que eu pudesse arrancar, ouvi a porta da loja se fechar atrás de mim com força, embora eu não tivesse visto ninguém se mover. Meu instinto gritou para eu fugir, mas minhas pernas pareciam pesadas, como se o medo tivesse enraizado meus pés no chão. Tentei focar no caminhão, mas algo na atmosfera do posto parecia tentar me desorientar. As luzes começaram a falhar, piscando em intervalos irregulares, lançando sombras que se esticavam e se contorciam pelo pátio. O som do motor ligado parecia distante, abafado, como se a realidade tivesse se transformado em algo líquido, fluido e instável. Então eu os vi. De repente, os funcionários estavam mais próximos, quase flutuando. A figura masculina inclinou a cabeça de forma antinatural e a feminina deslizou em minha direção. Com membros longos demais, articulações que não deveriam se dobrar daquele jeito. Seus olhos negros brilhavam de maneira intensa, fixos em mim, e eu senti uma pressão invisível tentando me empurrar para trás. A adrenalina explodiu dentro de mim. Corri para dentro do caminhão, batendo a porta e trancando-a. Sentei-me no banco do motorista, mãos tremendo, tentando ligar o motor. Tudo ao meu redor parecia distorcido. O pátio se alongava, a loja parecia se expandir e contrair ao mesmo tempo, e aquelas figuras paradas na luz fraca não piscavam, não respiravam, apenas esperavam. Quando finalmente o motor rugiu, senti uma sensação mínima de controle, mas o medo não diminuiu. Olhei pelo retrovisor e percebi que não podia simplesmente acelerar e fugir. O posto parecia ter sua própria vontade. A estrada à frente ainda estava lá,
mas cada vez que pisava no acelerador, parecia que o tempo desacelerava e os funcionários permaneciam no mesmo lugar, me observando, sorrindo com aquela expressão que não era sorriso. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo, mas o medo me dizia que qualquer passo em falso poderia me custar a vida. E naquele momento, percebi que não se tratava apenas de um posto de gasolina abandonado ou mal iluminado. Havia algo dentro daquele lugar, algo que se alimentava do medo da solidão dos viajantes que paravam ali. Eu não estava lidando com pessoas, mas com algo que imitava a humanidade de forma cruel e precisa. O caminhão avançava lentamente pelo pátio, mas o que me aterrorizava não era a estrada à frente, e sim aquilo que me cercava. As figuras dos funcionários agora se moviam de maneira sincronizada, deslizando pelo chão como sombras vivas. Cada passo que eu dava parecia ser calculado por eles, como se o próprio posto tivesse consciência de meus movimentos. O calor dentro da cabine do caminhão era sufocante, mesmo com o ar-condicionado ligado. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo metal do veículo, e minhas mãos suavam, escorregando levemente do volante. Olhei pelo retrovisor e vi algo que me congelou por completo. A funcionária de antes estava agora em posição de ataque, sua silhueta alongada, braços distorcidos, inclinando-se para frente como se pudesse atravessar qualquer barreira. Sentia a necessidade desesperada de escapar, mas cada vez que tentava acelerar, algo parecia empurrar contra o caminhão, uma resistência invisível que diminuía minha força e transformava a estrada em uma superfície pegajosa e traiçoeira. O medo cresceu ao ponto de quase me sufocar. Cada sombra, cada reflexo da luz amarela da bomba parecia carregar intenções malévolas. Com um impulso de coragem, saí do caminhão. O ar frio da madrugada me atingiu como um tapa, e a sensação de liberdade durou apenas um instante. Assim que toquei o chão, as figuras começaram a se mover mais rápido, como se respondessem diretamente à minha presença. O homem do balcão inclinou a cabeça para trás de forma antinatural, suas articulações rangendo em movimentos impossíveis, enquanto a mulher deslizou pelo chão, aproximando-se em silêncio, quase tocando meus pés com as pontas dos dedos. Meu instinto gritou para eu correr, mas minha mente tentava encontrar uma saída, qualquer buraco de fuga. O posto, entretanto, parecia um labirinto que se reconfigurava conforme eu me movia. Cada porta que tentava atravessar se tornava um corredor interminável. Cada sombra que tentava ignorar me perseguia com insistência. Então eu vi algo no fundo do pátio. Uma pequena cabine de vigilância, antiga, parcialmente quebrada, com janelas embaçadas. Corri até lá, empurrando a porta com força e entrando. O espaço era apertado, mas me protegia parcialmente da visão direta das figuras. Respirava com dificuldade, tentando recompor meus pensamentos, enquanto observava pelas janelas embaçadas. As figuras permaneciam fora da cabine, mas não paravam de me observar. Seus movimentos agora eram imprevisíveis, distorcidos, e a sensação de poderiam atravessar qualquer barreira cresceu ainda mais. E então eu percebi. Não eram apenas possuídos, não eram apenas humanos transformados. Eram algo que imitava humanos, algo que se alimentava da minha percepção, da minha solidão e do medo. O pátio inteiro parecia pulsar, cada luz fraca piscando como se respirasse junto com aquelas criaturas. Eu estava cercado, e a única chance de sobreviver era encontrar uma forma de escapar dali sem ser percebido. Mas algo dentro de mim sabia que o posto não permitiria isso tão facilmente. Eu precisava ser rápido, astuto e silencioso, ou não sairia dali vivo. A cabine de vigilância parecia segura apenas por alguns segundos. Cada vez que eu respirava, sentia a presença das figuras se aproximando, como se o próprio ar estivesse se enchendo de intenções malignas. Olhei pelas janelas embaçadas e percebi que os funcionários estavam mais próximos, suas silhuetas alongadas e distorcidas, olhos negros fixos em mim, movimentos impossíveis, mas precisos, como se me estudassem antes do ataque. Meu coração disparou. Sabia que não podia ficar ali por muito tempo. Decidi que precisava voltar ao caminhão e tentar arrancar dali de qualquer jeito. Saí da cabine com cuidado, mantendo os olhos fixos nas sombras, e corri pelo pátio, cada passo amplificado pelo medo. A sensação de ser observado e seguido era sufocante, como se o solo estivesse vivo e tentasse me segurar. Ao chegar ao caminhão, percebi que o veículo estava cercado. As figuras deslizaram silenciosamente para frente, bloqueando qualquer saída.
Meu instinto gritou para usar o motor como força, e sem pensar, subi na cabine e girei a chave. O motor rugiu, e o caminhão pareceu ganhar vida própria. Acelerei com todas as forças, ignorando o peso da estrada irregular e a sensação de que algo invisível me empurrava para trás. Enquanto avançava, o posto parecia se contorcer à minha volta. As sombras dos funcionários se estendiam sobre o asfalto, seus olhos negros brilhando na escuridão, mas não consegui ver qualquer rosto humano. Era como se o próprio espaço tivesse se transformado em algo vivo, uma armadilha que se alimentava do meu medo. Com cada quilômetro percorrido, sentia uma mistura de alívio e tensão extrema. Olhando pelo retrovisor, o posto ficou para trás, mas a sensação de que ainda estava presente, observando, nunca me abandonou completamente. O silêncio da estrada voltou, mas agora era diferente, carregado de lembranças do que eu tinha enfrentado. As luzes do próximo trecho da estrada começaram a aparecer, mais estáveis, mais humanas. A respiração voltava lentamente ao normal, e minhas mãos, ainda trêmulas, apertavam o volante. Eu sabia que havia escapado por pouco, mas o medo persistia. Silencioso, lembrando-me de que nem todos os lugares isolados eram inofensivos e que algumas entidades estavam prontas para esperar na madrugada, observando cada caminhoneiro solitário que ousasse parar. Eu acelerei, sentindo a estrada aberta à frente, mas a lembrança daqueles olhos negros e daqueles sorrisos impossíveis jamais desapareceria. O posto Serra Negra existia na memória de todos os que paravam ali, um lugar que consumia a sanidade e transformava a realidade em pesadelo. E eu tinha sido apenas mais um que teve a sorte, ou azar, de testemunhar o que se escondia dentro dele. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!